Nesta semana, na novela mexicana Esmeralda, Esmeralda e José Armando finalmente se casam e fazem amor pela primeira vez. Rodolfo e Fátima armam um plano diabólico para separá-los. Dominga começa a se recuperar aos poucos e vai recuperando a fala, dia após dia. Manipulada pela mãe, Graziella decide se afastar totalmente de Adrian. E mais, Lúcio descobre que Esmeralda e José Armando se casaram e fica enfurecido. Confira tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Mas antes, deixem seu like. Se inscrevam-se no canal e embarque com a gente no resumo semanal de 22 a 26 de dezembro da novela Esmeralda. Feliz Natal para todos vocês. Que tenhamos um abençoado e lindo Natal. Vamos lá. Esmeralda, capítulo 30. Rodolfo fica impressionado pela solução que Fátima o propõe. Ela diz que isso seria um recurso para ganhar em tempo. Rodolfo não aceita. Finalmente, Dominga recupera a consciência. Lúcio pergunta quem causou tudo aquilo. Rodolfo diz a Fátima que não faz concessões e não está disposto a ceder. Fátima diz que essa atitude inflexível vai custar o que ele tem de mais caro no mundo. Ela diz que José Armando é o único filho dele e ele o perderá para uma vagabunda. Lúcio diz a Esmeralda que é melhor deixarem Dominga descansar e darem um tempo para ela se recuperar totalmente. Fátima pede que Rodolfo não deixe que José Armando vá embora, pois ele vai acabar se casando com a caipira, que entrará na família deles. Lúcio pergunta se Esmeralda não tem ideia do que aconteceu ali. Esmeralda diz que não, e afirma que pediu ao Melésio para pedir a ajuda do José Armando. Lúcio se irrita por ela não tê-lo procurado primeiro. Melésio chega e diz que a Dominga morreu. Esmeralda diz que ela só está inconsciente. Melésio diz que não encontrou o doutor, e o índio feio o ameaçou com a faca. Malaver diz que já está ali para ajudar Esmeralda. Esmeralda pergunta se Lúcio vai atendê-la. Ele diz que sempre cuida delas quando precisam. Melésio pergunta quem foi o malvado que fez tudo aquilo. Lúcio Malaver teme que foi Rodolfo Penha Real quem fez tudo aquilo. Esmeralda diz que queria ter estado ali no momento para ajudar Dominga. Lúcio diz que se ela tivesse ali naquele momento, teria apanhado também da pessoa que causou tudo aquilo. Lúcio pede que Esmeralda se deite um pouco e avisa que cuidará dela e de Dominga. Rodolfo não aceita a proposta de Fátima. Fátima pede que ele deixe que ela cuide dessa situação, pois elas, mulheres, são mais habilidosas nesse assunto. Lúcio se senta na cadeira e observa Esmeralda e Dominga. Ele diz que essa poderia ser a sua oportunidade de eliminar a Dominga, pois precisa levar Esmeralda para viver com ele o quanto antes. Mas enquanto Dominga estiver viva, não poderá fazer isso. Lúcio se aproxima de Dominga e pega o travesseiro dela, disposto a asfixiá-la, para que ela vá dessa para melhor. Quando tenta cometer o ato, Florzinha aparece e se assusta ao ver tudo o que aconteceu. Lúcio pede que Florzinha não grite, pois vai acordar a Esmeralda. Ele diz que alguém entrou ali e machucou Dominga e destruiu tudo. Florzinha diz a Esmeralda que está ali. Lúcio diz que Dominga ainda não reagiu, mas está com a respiração normal. Lúcio diz que o melhor seria irem para sua casa, pois lá a atenderia melhor. Esmeralda agradece, mas diz que espera que Dominga acorde, para dizer se quer ir. Florzinha diz a Esmeralda que esse homem lhe dá medo. Esmeralda diz a Florzinha que quando voltou da cidade, encontrou tudo destruído e fora de lugar. Dominga mexe o braço. Esmeralda vai até a idosa e afirma que ela ficará boa logo. Fátima diz a Rodolfo que podem arrancar Esmeralda do ambiente dela e a confrontando com o mundo deles, pois só assim José Armando abrirá os olhos e perceberá que ela não convém a ele. Fátima garante a Rodolfo que derrotarão Esmeralda facilmente. A Fariseia diz que poderiam fazer isso para manter intacta a honra da família e assegurar uma descendência digna dos Penha Real. Florzinha diz a Esmeralda que não consegue imaginar quem possa ter vindo ali e destruído tudo. Esmeralda diz que a única pessoa que não gosta delas ali é o Rodolfo. Flor diz que o patrão não faria algo assim para Dominga. Esmeralda lamenta por Dominga não se mexer. Ofélio observa Esmeralda e Dominga na cabana. Mais tarde, Adrian joga pedras na janela do quarto de Graziella, tentando chamar a atenção dela para que ela o veja.
Graziela observa o amado pela janela com um semblante triste. Esmeralda diz a Florzinha que o Melésio não conseguiu avisar nada ao José Armando e um peão da casa grande o botou para correr. Florzinha diz que precisam avisar agora mesmo e vai correndo avisá-lo. Ofélio avisa Rodolfo que Dominga está viva, mas não consegue se mexer. Rodolfo se atormenta com seus pensamentos e diz que Dominga não ficará viva por muito tempo. José Armando segue no quarto de Branca, pois a velha é fraca e passa mal o tempo todo. José Armando diz que precisa ir embora. Fátima diz que não consegue entender o porquê dele amar tanto essa caipira, já que tem tão pouco tempo que a conhece. Fátima o acusa de ter abandonado Graziela, sem se importar com o sofrimento dela, tudo por conta da Esmeralda. Ele diz que tem pela Graziela um grande carinho, mas que não é amor. Fátima pergunta se José Armando ficaria se Esmeralda fosse aceita na casa. Rodolfo vai à casa de Lúcio Malavé, disposto a propor algo sobre Dominga. Lúcio diz que esteve no barraco de Dominga e encontrou tudo destruído, e ela viva. Lúcio diz que, por enquanto, Dominga não pode falar, mas irá se recuperar aos poucos. Lúcio lamenta que Rodolfo não tenha eliminado Dominga. Rodolfo diz que não é um assassino, e o que aconteceu com Dominga foi um acidente. Lúcio diz que Dominga também o incomoda, pois se não fosse por ela, Esmeralda estaria ali vivendo com ele. Rodolfo diz que foi um acidente, pois só desejava retirar a moça da sua propriedade. Lúcio diz que Esmeralda será sua. José Armando diz à tia que seu pai jamais aceitaria Esmeralda em casa, pois é orgulhoso demais. Jacinta serve um chá para Branca. Branca diz a José Armando que ele julga o pai demais, mas Rodolfo não é tão duro quanto parece, apesar de ter esse gênio forte. Fátima diz que se Rodolfo tiver uma chance de reconsiderar, fará de bom grado. Branca pede que o filho pense bem no que irá fazer, pois seria horrível vê-lo brigado com o pai. Florzinha diz a Jacinta que tem urgência em ver o doutor José Armando. Flor diz que tem um recado da Esmeralda. Fátima diz a José Armando que está disposta a cooperar nessa situação, apesar do sacrifício de sua filha Graziela e dela. Branca pede que José Armando lhe prometa que não irá embora, pelo menos por enquanto. Adrian volta para casa. Dionísio diz que Florzinha não está em casa. Adrian diz que esteve pensando por aí. Dionísio diz que um cavalo que não aprende a frear não se vira para nada. Adrian afirma que não consegue tirar Graziela da cabeça. Dionísio pede que ele trabalhe e ocupe a cabeça trabalhando para esquecê-la. Graziela pergunta a Fátima se seu tio aceitará Esmeralda. Fátima diz que não, e afirma que tudo isso é um plano seu e do Rodolfo, pois ele jamais pedirá que José Armando se envolva com uma interesseira. Graziela relata que Esmeralda não é nenhuma interesseira e que falou com ela no dia do rodeio e viu que ela é uma boa pessoa. Graziela diz que acha que não é bom enganar o José Armando e nem sua tia Branca. Fátima diz que cuidará de Branca, pois a mulher é tão besta e ingênua que acabará acreditando que Rodolfo gostará da cega. Graziela olha para a mãe com uma cara ruim. Fátima diz que se Graziela não tivesse se envolvido com um peão fedorento, teria cuidado do próprio noivo e nada disso estaria acontecendo. Dionísio diz a Adrian que ele é muito homem e precisa se controlar e colocar as rédeas em tudo que sente. Adrian diz que tem uma esperança, pois o José Armando está apaixonado pela Esmeralda e se ele não for mais o noivo da Graziela, as coisas podem ficar ao seu favor. Dionísio diz que isso não será possível e duvida. Rodolfo pergunta a Fátima sobre Branca. Fátima diz que bem. A Mocreia fala sobre o plano que pôs em prática. Ela diz que só devem esperar mais alguns dias para tudo começar a dar certo. Ela pergunta onde ele estava. Rodolfo diz que só foi resolver uns assuntos na cidade. Dionísio conta para Adrian que Branca passou mal, mas disse a ela que se precisasse de algo, era para Jacinta avisá-lo. Florzinha chega em casa e conta ao pai e ao Adrian que alguém entrou no barraco da Esmeralda e quebrou todas as coisas dela. Flor diz que Dominga levou uma pancada forte, que até agora não conseguiu acordar. Fátima pergunta a Rodolfo por que ele mantém os Lucero ali, se o Dionísio consegue cuidar de todos os assuntos dele. Rodolfo diz que os Lucero, por tradição, trabalharam por muito tempo ali e são fiéis a eles.
Fátima diz que o que trabalha mais é o índio. Rodolfo diz que o índio só cumpre certas ordens suas, mas não quer que ele viva na sua casa, como se fosse dali. Fátima diz que os Lucero andam de cima para baixo sem fazer nada, e até o Adrian brigou com o José Armando. Fátima envenena Rodolfo para que ele se livre dos Lucero. Rodolfo pede que ela não se meta nos seus assuntos e nem opine sobre os trabalhadores da Casa Grande, pois sabe cuidar dos seus assuntos. Esmeralda pede que Dominga acorde e que não lhe deixe sozinha. Lúcio chega. Esmeralda diz que Dominga demonstra um pouco de reação, mas não é por completo, e tem medo que ela fique assim. Branca pergunta a Crisanta sobre José Armando. Crisanta diz que ele deve estar no quarto dele. Branca se altera e pede que Dominga chame José Armando para lhe dar boa noite. Esmeralda pergunta a Lúcio se ele acha que com essa injeção Dominga se recuperará. Lúcio acredita que sim. Esmeralda suplica que ele salve Dominga e afirma que tem muita confiança nele. Lúcio quase aplica a injeção, mas José Armando chega e vê o monstro quase aplicando a medicação em Dominga. Lúcio diz a José Armando que Esmeralda não precisa dele porque já está ali. Esmeralda diz a José Armando que quando ele a trouxe, encontrou Dominga inconsciente, quase morta. Lúcio pede que José Armando vá embora. José Armando pede que ele vá embora, pois irá se responsabilizar de Dominga e ficará com sua namorada Esmeralda. Crisanta encontra Jacinta dormindo e pergunta do José Armando. Jacinta diz que ele foi à casa da Esmeralda e parece que Dominga passou muito mal e Florzinha veio avisar. Jacinta diz que entraram na casa de Dominga e quebraram todas as coisas dela, além de terem agredido ela. Crisanta se preocupa. Crisanta pede que Jacinta não diga a ninguém nenhuma palavra sobre esse assunto. Lúcio fica surpreso ao saber que Esmeralda e José Armando são namorados. Lúcio decide ir embora. José Armando diz à amada que está ali para ajudá-la. Rodolfo vai até Branca e pergunta como ela está e se o José Armando ficará. Branca diz que está bem e que Fátima falou com José Armando e ele ficará mais alguns dias. Branca pede que Rodolfo fale com José Armando e resolva tudo com ele. Rodolfo pede que Branca se conforme, dele permitir que José Armando fique ali mais uns dias. José Armando diz a Esmeralda que amanhã levarão Dominga para fazer umas radiografias, mas por enquanto não poderá medicá-la. Ele diz que ficará com elas a noite toda para cuidar delas. Os dois se beijam. Branca pede que Rodolfo faça as pazes com José Armando de uma vez. Ele acaba aceitando. Rodolfo pede que Crisanta diga ao José Armando para vir ali. Crisanta diz que o José Armando já dormiu e que esteve estudando e acabou pegando no sono. Rodolfo diz que amanhã podem resolver o assunto. Esmeralda e Dominga já estão dormindo. José Armando se senta ao lado da amada e acaricia a pele dela. Branca agradece ao Rodolfo pela generosidade dele com o filho deles. Rodolfo diz que não sabe se poderá aceitar Esmeralda. Branca pede para tentarem compreender o José Armando. Rodolfo diz que se José Armando é tão mau filho, a ponto de não entender e reconhecer o bem-estar que deram a ele, não há mais o que fazer. Branca diz que José Armando é bom, mas também orgulhoso demais, assim como Rodolfo. Já de manhã, Crisanta vai à casa de Dominga e vê que ela, Esmeralda e José Armando estão dormindo. Crisanta acorda José Armando. Ele pergunta se sua mãe passou mal. Crisanta diz que eles não vão demorar a acordar e teme que descubram que ele não dormiu em casa. Crisanta pede que ele vá, pois ficará ali na cabana até Dominga e Esmeralda acordarem. Ele diz que precisa levar Dominga para tirar umas radiografias. José Armando volta para casa. Crisanta pergunta a Esmeralda o que aconteceu. Esmeralda diz que quando chegou, encontrou Dominga caída no chão, inconsciente. Dominga finalmente acorda. Esmeralda diz a Crisanta que mandou Melésio dar um recado ao José Armando, mas ele acabou não conseguindo. Crisanta diz que Dominga irá se recuperar. Crisanta abraça Esmeralda. Esmeralda se pergunta por que quebraram suas coisas. Ela fica sem entender o motivo de terem feito tudo isso. Esmeralda diz que o único que não gosta dela é o Senhor Penha Real. Esmeralda tenta ajudar Dominga a beber água, mas tem dificuldades em ajudá-la. Esmeralda diz a Dominga que o Lúcio pediu para mudarem para a casa dele. Dominga não quer. Crisanta enfrenta Rodolfo e diz que o homem que ele mandou destruir tudo na cabana por pouco não matou a Dominga.
Rodolfo manda Crisanta calar a boca. Crisanta diz que Rodolfo não sabe o que está fazendo. Rodolfo pede que ela pare de falar bobagens e fazer acusações. Crisanta suplica que ele não faça mal a Esmeralda. Esmeralda diz a Dominga que está desesperada e não sabe o que fazer. Esmeralda pede que Dominga aperte a mão uma vez para sim e duas ou mais vezes para não. Esmeralda pergunta se ela quer ir para a casa do Lúcio. Dominga responde que não. Florzinha chega à cabana e pergunta sobre Dominga. Esmeralda diz que ela está melhor e que continua sem falar. Esmeralda conta que José Armando passou a noite ali com elas. Rodolfo diz a Crisanta que faz o que quer, e isso é o correto. Crisanta diz que nunca será correto alguém fazer mal a um ser indefeso e afirma que o que ele fez foi um grave pecado. Rodolfo pede que ela saia dali e que vai cuidar da sua esposa. Crisanta diz que o mal que ele fizer a Esmeralda recairá sobre ele mais cedo do que ele imagina. Esmeralda diz a Florzinha que está esperando José Armando para levar Dominga para tirar umas radiografias. Florzinha diz que pode ir com elas. Flor lamenta o que aconteceu com Dominga. Esmeralda diz que deve ter sido um homem de outro lugar que agrediu a Dominga. Dominga tenta se comunicar. Esmeralda pergunta se Dominga sabe quem foi. Dominga aperta a mão para sim. Ela resmunga e diz que foi o pai de Esmeralda quem a agrediu. Esmeralda fica chocada, sem entender nada direito. Esmeralda, capítulo 31. Florzinha pensa que pode ter sido seu pai, já que o de Esmeralda já morreu supostamente. Esmeralda pede que Dominga faça um esforço. Fátima se encontra com Adrian e diz que não está disposta a ouvir as impertinências dele. Ela o chama de atrevido, nojento e vulgar. Ele pede que ela o ofenda do jeito que quiser, mas não responderá a ela por ela ser mais velha e ser a mãe de Graziella. Graziella está num lugar cheio de flores, pensativa. Crisanta pergunta no que tanto ela pensa. Graziella diz que na realidade em nada. Ela fala que acabou tudo que tinha com Adrian. Crisanta diz que ela é alegre e não gosta de vê-la sofrendo assim. Graziella diz que ninguém pode ajudá-la e precisa tirar do seu coração o homem que lhe fez conhecer o amor. Fátima pergunta por que Adrian se interessou por sua filha Graziella, em vez de olhar para uma moça do nível dele. Ela dá exemplo Esmeralda, afirmando que ele devia ter escolhido ficar com a cega, em vez da sua filha. Fátima proíbe que Adrian se aproxime de sua filha e avisa que ela está arrependida da estupidez que fez e que não quer mais vê-lo. Joana pergunta se Lúcio soube que assaltaram Dominga. Lúcio pergunta como Joana soube. Joana diz que o Melésio lhe contou tudo. Branca encontra Crisanta chorando e fica sem entender nada. Crisanta diz que não consegue se conter, pois estão acontecendo coisas terríveis. Crisanta revela a Branca que alguém entrou na casa da Esmeralda e destruiu tudo. Lúcio Malavé pergunta a Melésio o que ele andou dizendo para Joana. Melésio diz que destruíram tudo na casa da Dominga e a comida até queimou. Ele avisa que Dominga está muito doente e não consegue falar, devido à pancada que levou na cabeça. Lúcio avisa que Dominga caiu e que tudo foi um acidente. Ele pede que Melésio não faça perguntas idiotas e nem fique falando mentiras por aí. Crisanta comenta com Branca que acha que foi o Rodolfo quem mandou alguém destruir a casa da Esmeralda. Crisanta suspeita que mandaram o Ofélio. Crisanta avisa Branca que agrediram a mulher que vive com Esmeralda e que a mulher nem consegue falar. Branca se preocupa. Crisanta diz que o Rodolfo será muito castigado. Fátima pergunta se a filha ficará trancada o dia todo. Graziella afirma que não tem vontade de fazer nada. Fátima diz que ela só fica espiando pela janela e pergunta se ela está esperando o Adrian. Graziella pede que a mãe não comece com a chatice. Fátima diz que se esse homem voltar a incomodá-la, dará um jeito de fazer o Rodolfo demiti-lo. Adrian conta para o pai que Fátima lhe disse muitas coisas para ele se afastar de Graziella. Ofélio entra na oficina e Adrian disfarça mudando de assunto e dizendo ao pai que irá acompanhar o José Armando até a cidade, pois ele levará a Dominga para fazer uns exames, pois alguém entrou no barraco dela e a agrediu. Ofélio pergunta por que Adrian parou de cantar as músicas românticas na janela. Adrian diz que não usam mais violão na casa grande, mas sim punhal.
Adrian chama Ofélio de cachorro por ficar andando atrás dos patrões. Fátima diz a Graziella que acha que o Adrian não olhará mais para ela, pois o ameaçou e o colocou no lugar dele, da gentalha que ele é. Fátima diz que deu um recado da filha, dizendo que ela estava arrependida do Adrian ter se aproximado dela. Graziella se irrita. Fátima segue infernizando, dizendo que consegue tudo o que quer e que pode até mandar o Rodolfo expulsar o Adrian e a família dele da casa grande. José Armando e Dionísio conversam sobre o ocorrido na casa de Dominga. José Armando acha que foi seu pai, o mandante do assalto na casa de Dominga. Dionísio fala que não está sabendo de nada. Ele pede que José Armando fale com o pai e esclareça o mal-entendido. Ofélio conta para Rodolfo que José Armando levará Dominga ao hospital para ela ser examinada. Rodolfo pede que ele tome cuidado e não abra a boca, pois ninguém pode saber do que fizeram. Melésio conserta algumas cadeiras da casa de Dominga. Firmino visita Dominga e se intera de tudo o que aconteceu com a coitada. Dominga tenta falar, mas segue sem conseguir dizer nada. Florzinha diz que Dominga falou algo sobre o pai e não entendeu direito. Branca vai até Rodolfo e diz que desde que chegaram ali, não teve um minuto de tranquilidade. Ela diz que já soube o que ele mandou fazerem na casa da Esmeralda. Rodolfo se estressa. Branca pergunta por que ele está fazendo isso com essas pessoas. Ele diz que na sua terra faz o que quiser e não tem que dar explicação a ninguém dos seus atos. Firmino lamenta o estado de Dominga e espera que Deus faça justiça para que os que a fizeram mal paguem por tudo. Rodolfo diz a Fátima que Branca está muito nervosa, ainda mais com os exageros de Crisanta. Fátima lamenta e fala que Branca se deixa abater pelos problemas, em vez de crescer e ter mais resistência nesses assuntos. José Armando chega e pergunta pela mãe. Fátima diz que ela está muito nervosa por toda a situação. Fátima diz a Rodolfo que esse é um bom momento para tentarem uma reaproximação entre Esmeralda e a família, já que Branca está abatida demais. Esmeralda pede que Melésio lhe ajude a consertar o restante do que está quebrado. O velho abestalhado aceita e sai para ajeitar as coisas. Firmino fica preocupado, pois Esmeralda ficará sozinha com Dominga na cabana. Esmeralda diz que o Lúcio convidou ela e a Dominga para morarem com ele e até seria bom ir para lá. Dominga não quer de jeito nenhum. Rodolfo acaba aceitando participar do plano macabro de Fátima e fala que pode ser conveniente trazer Esmeralda ali. Fátima diz a José Armando que o pai dele aceitou que trouxessem a Esmeralda ali. José Armando diz que seu pai aceitou resmungando e está surpreso por ele ter aceitado tão rápido assim. Fátima, fingida, diz que já que sua pobre Graziella não pode ser feliz, deseja que ao menos José Armando seja. Um pouco mais tarde, José Armando e Adrian vão à cabana de Esmeralda. Graziella passa o tempo todo sofrendo, depressivamente, pensando no Adrian, mas acha que conseguirá esquecê-lo. Crisanta diz que esse pobre rapaz deve estar desesperado também. Graziella pergunta se Crisanta consegue imaginá-la sendo esposa de um vaqueiro, vivendo na solidão, trancada em casa e cuidando dos filhos. Crisanta diz que se ela pensa assim, por que o deixou criar ilusões? Graziella fala que estava louca. José Armando leva Dominga à clínica da cidade para que ela faça as radiografias. Florzinha acompanha Esmeralda para fazer companhia para a amiga. Crisanta diz a Graziella que se o compromisso dela e de José Armando foi rompido, ela poderia ir para a capital com a mãe, para que as coisas ficassem mais tranquilas ali. Graziella diz que isso seria o melhor, para esquecer o Adrian, mas sua mãe quer que fiquem ali. Crisanta diz a Graziella que sente pena dela e queria aconselhá-la a ficar contra a mãe, pois Fátima a fará muito infeliz. Dionísio comenta com Rodolfo que a produção de mel esse ano foi muito boa. Rodolfo pergunta por José Armando e Adrian. Dionísio diz que eles foram à cidade. Se fazendo de boa santa, Fátima diz a Branca que convenceu Rodolfo a aceitar a chegada de Esmeralda ali. Branca teme que Fátima esteja planejando algo ruim. Fátima diz que para ela, acima de tudo, está a família, e que seria doloroso se o José Armando fosse embora dali e fosse deserdado pelo Rodolfo. Ela diz que precisam sacrificar tudo para evitar que José Armando vá embora.
Rodolfo se encontra com Graziella e pede para conversarem. Graziella diz que se for pelo José Armando e a Esmeralda, prefere nem falar sobre eles. Graziella sofre e ele acha que ela está assim por causa do José Armando. Rodolfo diz a Graziella que seu filho não merece que ela derrame nenhuma gota de lágrima. Graziella diz que não chora por José Armando e revela ao tio que deixou de amá-lo. Graziella diz que não ama mais o José Armando. Fátima aparece e pede que Graziella não diga isso. Fátima leva a filha para longe. Branca diz a Crisanta que está tão surpresa quanto ela, mas parece que o José Armando trará a Esmeralda para casa. Crisanta diz que não consegue acreditar. Branca diz que a Fátima conseguiu convencê-lo. Crisanta acha que há algo ruim por trás de tudo isso. Dominga volta para casa. Esmeralda agradece ao Adrian por tudo. José Armando pede a Florzinha para ela ficar com a Dominga por um tempinho, à tarde, pois levará a Esmeralda para visitar sua mãe. Dominga fica passada. Crisanta diz a Branca que não confia na dona Fátima e que é muito estranha a mudança dela em relação ao José Armando e à Esmeralda. Branca diz que ela está fazendo isso para evitar que o José Armando vá embora da casa e essa é a explicação de tudo. Branca diz que está mais tranquila e que se Esmeralda for como José Armando pensa, espera que eles sejam felizes. Crisanta se assusta e em pensamento diz que se perguntarem à Esmeralda da família dela, Branca vai juntar as peças e descobrirá que Esmeralda é filha dela. Esmeralda diz a José Armando que prefere não ir à casa dele, porque sabe que não a querem lá. José Armando diz que as coisas mudaram e levará ela porque pode levar. Esmeralda fala que o pai dele não a suporta e que tratou mal várias vezes, sendo grosseiro e duro demais com ela. José Armando diz que falou com seus pais e eles sabem dos seus sentimentos. Esmeralda segue preocupada. José Armando diz que seus pais estão dispostos a aceitá-la. Esmeralda fica surpresa. Fátima recrimina Graziella por ela quase ter revelado ao Rodolfo que gosta do peão Adrian. Graziella diz à mãe que ela não a compreende. Fátima diz que faz tudo pelo bem dela e quer que ela fique com a herança. Graziella pergunta por que a mãe insiste nisso. Fátima diz que armou todo um plano e fala que quando José Armando trouxer Esmeralda para casa e notar como ela se comporta, perceberá que ela jamais poderá ser companheira e nem amiga dele. José Armando combina com Esmeralda de buscá-la mais tarde. Florzinha pede que Esmeralda não se preocupe e avisa que ela se sentirá muito bem na casa grande. Fátima imagina que Esmeralda seja uma selvagem, analfabeta e sem educação. Graziella diz que Esmeralda tem compostura. Fátima diz que hoje à tarde o José Armando trará Esmeralda até a casa. Fátima pede que Graziella se arrume bem, que seja simples, mas de maneira elegante. Graziella diz que não quer estar presente. Fátima diz que quer que o José Armando veja ela e a Esmeralda juntas para compará-las. Graziella diz que vai se sentir mal. Fátima insiste que ela esteja presente. Flor pede que Esmeralda aceite a proposta do José Armando. Esmeralda diz que não é tão fácil, pois o Rodolfo a despreza e lhe disse coisas que lhe machucaram muito. Ela diz que não pode e nem deve fazer isso. Florzinha diz que dirá uma coisa que deixará ela surpresa. Crisanta comunica a José Armando que o almoço está pronto. A governanta pergunta se ele realmente trará a Esmeralda. José Armando diz que espera que ela aceite, pois ficou de buscá-la mais tarde. José Armando diz que de agora em diante ninguém maltratará a Esmeralda. Florzinha revela a Esmeralda que Graziella está apaixonada pelo seu irmão Adrian e viu os dois se beijando. Crisanta diz a José Armando que acha muito estranho a atitude diferente de Rodolfo, que é muito duro. José Armando diz que seu pai tem muitos motivos para mudar com tudo que aconteceu ali na casa. Crisanta afirma que Rodolfo não é um homem sentimental. Joana chega ao escritório de Lúcio e pergunta se ele já quer almoçar. Lúcio diz que não. Ela diz que ele passa a noite acordado e nem toma café. Joana joga uma indireta bem direta pro velho, pedindo para ele desviar um pouco o olhar, pois tem gente que gosta dele e que está disposta a participar ao lado dele de tudo que ele quiser.
Ela fala que nesta vida tudo tem solução, e se ele ama Esmeralda, deve vencer o medo e reconquistá-la, mas que se a angústia dele é o rosto deformado, ele pode tentar buscar uma solução. Branca diz a José Armando que receberá muito bem a Esmeralda, mas os outros podem não recebê-la. Branca se preocupa com o que Graziella pensará quando ver Esmeralda ali. José Armando pede que Branca veja Esmeralda como filha, pois ela será sua esposa. Branca diz que sente grande afeto por Graziella, mas Esmeralda é uma estranha para ela. Fátima chega. Branca diz que o José Armando disse que trará Esmeralda hoje à tarde, mas acha que ele deveria esperar mais, devido a Graziella. Fátima diz que não quer que ela e sua filha sejam obstáculos para ninguém. Fátima diz que Graziella precisa se conformar e aceitar as coisas. Fátima pede que José Armando traga Esmeralda sem se preocupar. Enquanto isso, Esmeralda lava louças. Florzinha pede que a amiga já vá se arrumando para ir à casa grande. Esmeralda diz que esteve pensando em levar o vestido que o José Armando lhe deu na cidade. Florzinha elogia o vestido e diz que Esmeralda ficará muito linda e que na casa grande todos ficarão chocados. Graziella percebe que sua mãe realmente não tem jeito e que não poderá fazê-la mudar. Graziella observa pela janela José Armando saindo de carro para ir buscar Esmeralda e admira o primo, por ser corajoso e lutar contra todos pelo que sente. Graziella se acha fraca por não assumir seu amor por Adrian e nem lutar por ele. José Armando chega à casa de Esmeralda. Esmeralda pede que Florzinha distraia o José Armando, enquanto ela coloca o vestido e os sapatos. Em pensamento, Dominga diz: Deus mandou sua luz para iluminar o seu destino. E eu queria dizer para você, minha filha, que você ficará frente a frente com seus verdadeiros pais. Crisanta está nervosa. Fátima diz que toda a família precisa estar reunida para receber Esmeralda. Dominga acha Esmeralda linda e a abençoa. Esmeralda sai toda linda e arrumada com o vestido, a bolsa e o sapato que José Armando lhe deu. José Armando vai até Dominga e diz que levará Esmeralda até sua casa e acha que seu pai acabará aceitando a Esmeralda, por ela ser uma mulher pura e de bons sentimentos. Rodolfo está perambulando pelo jardim da casa. Fátima diz a Rodolfo que precisa levá-lo à sala, pois Branca e Crisanta já estão esperando a visita. José Armando chega à casa grande, com Esmeralda. Esmeralda percebe que esqueceu seus brincos. José Armando diz que ela é linda de qualquer jeito e ressalta que tudo ficará bem. José Armando chega com Esmeralda perto do pai e da tia e a apresenta para eles. Esmeralda, capítulo 32. Fátima cumprimenta Esmeralda e afirma que a conheceu no dia do rodeio e a viu vendendo limonada. Fátima lamenta que Esmeralda seja cega e que depende de todos para fazer as mínimas coisas. José Armando diz que Esmeralda não precisa de ninguém para fazer nada, pois mesmo não tendo a visão, os outros sentidos são muito mais desenvolvidos do que de qualquer um deles. Ele diz que Esmeralda enxergará após a operação que fará. Rodolfo finge estar gostando da presença da moça. José Armando leva Esmeralda até a casa. Branca cumprimenta Esmeralda e pede que ela sente ao seu lado. Branca percebe que ela está tremendo. Fátima diz que é natural que Esmeralda esteja nervosa. José Armando diz que ela não precisa ficar assim, pois ali ninguém fará mal a ela. Branca diz que tem estado estressada, mas não é nada sério. Branca pergunta se Esmeralda é órfã. Esmeralda diz que sim, e avisa que sua mãe morreu assim que nasceu, e seu pai era um peão. Graziella chega e Esmeralda não consegue dizer toda a história dos seus supostos pais. Graziella cumprimenta Esmeralda. Esmeralda se senta. Crisanta cumprimenta Esmeralda e oferece biscoitinhos para ela. Esmeralda aceita e agradece. Fátima diz que trará o café. Fátima percebe que o plano não será fácil, mas precisa pensar cuidadosamente em como vai agir.
No cemitério, Adrian fala com Firmino e diz que Florzinha ficou cuidando da Dominga, porque Esmeralda foi com o José Armando para Casa Grande. Firmino diz que parece que o relacionamento de Esmeralda e José Armando está indo bem. Adrian confirma. Ele fala que um rico se apaixonar por um pobre é mais comum do que imaginam. Esmeralda diz a Branca que queria que sua visita fosse mais longa, mas terá que ir para casa, porque a Florzinha ficou cuidando da sua mãe adotiva e precisa preparar a comida para o Adrian e para o Dionísio. Fátima pergunta se Esmeralda é muito amiga dos Lucero. Esmeralda ressalta que sim. Esmeralda diz a Branca que adorou visitá-la e deseja que ela se recupere logo. Esmeralda se despede de todos. Branca diz a Crisanta que gostou mais da doçura de Esmeralda e do encanto que ela transmite com a personalidade, mas não quer se deixar levar pela simpatia dela, pois Graziella ainda não desistiu do José Armando. Crisanta diz que quando Graziella perceber que o José Armando gosta mesmo da Esmeralda, ela buscará consolo na vida, que realmente gosta, e logo encontrará um novo namorado. Rodolfo comenta com Branca que Esmeralda é muito bonita, apesar de ser quem é. Ele afirma que tem medo do plano de Fátima não dar certo, pois Esmeralda foi educada por Lúcio Malavé, e por isso ela não é selvagem. Fátima pede que ele lhe dê tempo, pois conseguirão separá-la do José Armando. Branca comenta com Crisanta que continua estranhando o comportamento de Rodolfo por ele ter aceitado a entrada de Esmeralda na casa e teme que ele jamais aceite que ela faça parte da família. Crisanta espera que ele mude o pensamento. Crisanta pergunta se Branca não gostaria que Esmeralda fosse como uma filha para ela. Branca diz que sua filha é uma lembrança distante e querida e ninguém poderá substituí-la. Joana afirma para Lúcio que não entende porque ele engana Esmeralda, pois o melhor seria se ele tivesse dito as consequências que sofreu quando a salvou do incêndio. Lúcio diz que para Esmeralda não seria fácil amá-lo, sabendo que ele é um monstro. Ele fala que mesmo não enxergando, Esmeralda tem noção da feiura e da beleza e sabe bem distinguir certas coisas. José Armando pergunta por que Esmeralda está tão calada e se ficou chateada com alguma coisa. Ela diz que não, e que todos foram bons com ela. José Armando diz que essa visita foi muito importante e pede que ela se alegre, pois o dia de hoje marcará um novo rumo na vida deles. Eles se sentam num tronco e se beijam. José Armando diz que a ama muito. Ela agradece por ele amá-la. José Armando pede Esmeralda em casamento. Ela aceita na mesma hora e ele a beija com muita paixão. Branca pede desculpas a Graziella. Graziella diz que se sentiu mal, mas reconhece que Esmeralda é muito linda. Mas é duro ver José Armando trazendo ela para casa, sendo que ainda nem rompeu o compromisso com Graziella. Branca diz que a compreende perfeitamente. Graziella diz que não acredita nisso, pois a tia sempre teve o lugar na casa e sempre foi amada pelo seu tio. Branca diz a Graziella que José Armando ainda está conhecendo essa moça e o entusiasmo vai passar. Graziella diz que seu destino é livre e triste. Adrian observa a janela do quarto de Graziella. Esmeralda conta para Dominga e Florzinha que todos a trataram muito bem, mas o Rodolfo só a cumprimentou quando chegou e, apesar dele ter sido gentil, foi muito frio. Esmeralda diz a Florzinha que Graziella quase não falou com ela. Esmeralda fala que Branca lhe tratou com muito carinho e pediu que ela voltasse outras vezes. Dominga pensa que Esmeralda possa ter dito seu nome a Branca, pois se tiver feito isso, Branca começará a juntar as peças e pode descobrir por si mesma que Esmeralda é filha dela. Flor se despede de Dominga e de Esmeralda e decide sair para fazer o almoço para o irmão e para o pai. José Armando agradece ao pai por ter permitido que Esmeralda visitasse sua mãe. Rodolfo diz que eles, os Penha Real, são pessoas de educação. Ele diz ao filho que não estava nada contente de ver ele desfilando com Esmeralda por toda a casa. Rodolfo pede que o filho vá estudar e deixe ele terminar de resolver seus próprios assuntos. O garoto sai e Rodolfo amaldiçoa Esmeralda, dizendo que a situação está fugindo do controle e precisa tomar uma decisão definitiva o quanto antes. Dominga tenta falar alguma coisa para Esmeralda. Esmeralda se aproxima e pergunta o que ela
está tentando lhe dizer. Esmeralda diz que ela está vendo sua cara triste e deve achar que está acontecendo alguma coisa. Esmeralda fala que a visita na casa do José Armando não lhe fez bem, pois apesar de terem lhe recebido com amabilidade, sentiu angústia com o ambiente, como se tivessem lhe recebendo obrigatoriamente. Dominga percebe a triste situação da filha. Esmeralda diz a Dominga que Branca é maravilhosa, mas o Rodolfo é um homem duro, frio, e lhe causou uma impressão muito ruim, e sabe que ele lhe detesta. Dominga resmunga e tenta falar, mas não consegue. Esmeralda diz que Rodolfo foi duro com ela, mas não lhe fez nenhuma grosseria. Esmeralda pergunta o que Dominga está tentando lhe dizer. Florzinha avisa a Adrian que Graziella já é uma mulher livre e sem compromisso. Adrian diz que mesmo assim, a mãe dela não se dará por vencida. Adrian diz que precisa ver a Graziella de alguma maneira, pois está ficando louco. Flor pede que ele tome cuidado, pois a mãe dela pode pegá-lo juntos e as coisas podem ficar pior. Flor teme que o patrão descubra tudo e os coloque no olho da rua. Adrian diz que Graziella o ama, tanto quanto ele a ela, e está disposto a sequestrá-la se for necessário. Graziella elogia Esmeralda para a mãe e diz que ela é bem educada, mas tímida. Graziella diz que pensou que Esmeralda fosse falar um monte de bobagens e que seria sem educação com ela. Fátima diz que a visita dessa cega na casa não tem propósito algum e tudo isso fez parte de um plano seu. Embuste Malavé aparece novamente na casa de Dominga para incomodar ela e Esmeralda. Esmeralda diz que Dominga já está melhor e até falou umas palavras. Esmeralda diz que Florzinha lhe disse que Dominga disse algo de seu pai. Esmeralda conta que hoje saiu e José Armando a levou na casa dele. Fátima diz a Graziella que se quiser o Rodolfo expulsa a Esmeralda da casa grande em 1 minuto, mas o José Armando iria atrás dela e quer evitar isso. Fátima diz que precisam agir com cautela e não podem permitir que José Armando perca a herança. Graziella pergunta o que ela fará. Fátima diz que precisam seguir com o plano e a filha lhe ajudará. Lúcio pergunta se trataram Esmeralda bem. Ela diz que sim, mas que não se sentiu à vontade naquela casa. Lúcio pede que Esmeralda não confie em ninguém daquela casa. Esmeralda diz que só confia no José Armando. Ela diz que ele gosta muito dela, tanto quanto ela dele. Lúcio diz a Esmeralda que os ricos são tão ambiciosos que se casam entre eles para que as fortunas permaneçam dentro da família. Esmeralda afirma que o José Armando não é assim e que ele é diferente dos outros, e até lhe pediu em casamento. Lúcio fica surpreso. Esmeralda diz que essa é uma ótima prova de amor e afirma que aceitou se casar com José Armando, pois o ama com toda a sua alma. Lúcio pede que ela não fale isso, pois nem conhece o amor. Esmeralda diz que José Armando já faz parte de sua vida e não se imagina sem ele. Adrian passa perto de Fátima e Graziella. José Armando aparece. Ele cumprimenta Graziella e Fátima. José Armando diz a Graziella que sabe que ela está passando por um momento muito difícil, mas pede que faça o possível para compreendê-lo. Ela diz que o compreende. Ele pede que ela o veja como um amigo para terem o mesmo carinho de sempre. Crisanta chama José Armando e diz que Branca quer falar com ele. Crisanta pergunta a Graziella sobre o Adrian. Graziella diz que não sabe e nem quer saber dele, pois tudo isso acabou. Dionísio diz a Rodolfo que esse ano as abelhas produziram mel como nunca. Rodolfo diz que o mel deles está à altura para a exportação e o campo é generoso com quem o ama. Dionísio diz que tem certeza que o José Armando tem tanto carinho por ali quanto Rodolfo. Adrian espera por Graziella na ponte que liga a fazenda até a estrada para a cidade. Graziella chega até o amado sorrindo. Adrian a pega e a beija em seguida. Dionísio se aproxima e percebe que o filho está beijando Graziella. Rodolfo se aproxima e Dionísio faz um sinal para o filho parar de beijar Graziella. Graziella se afasta de Adrian. Rodolfo pergunta o que a Graziella estava fazendo com o Adrian. Dionísio finge não saber de nada. Graziella diz a Crisanta que precisa ir para a capital quanto antes. Anoitece. Lúcio pede que Esmeralda pense bem no passo que vai dar, pois a família Penha Real nunca aceitará. Esmeralda diz que o José Armando a ama, e isso já lhe basta. Esmeralda diz que José Armando falou que a família dele vai gostar dela com o tempo. Lúcio é cruel com Esmeralda. Esmeralda pergunta por que ele disse que sua cegueira não tinha remédio e por que ele enganou.
Lúcio diz que seu único pecado foi gostar dela, pois quando se gosta, não podem fazer nenhum mal. Ele dá um beijo no rosto dela e se despede. José Armando diz a Branca que não se importa em passar horas acordado para poder agilizar sua especialização. Ele diz que quando voltar para a capital, se especializará com um doutor e progredirá nos seus estudos. Ele diz que fará o que for necessário para se casar com Esmeralda o quanto antes. Branca pergunta o motivo da pressa. José Armando diz que Esmeralda vive desprotegida e a mulher que a criou está doente. José Armando diz que a mulher que criou Esmeralda se chama Dominga e cuidou de Esmeralda assim que os pais dela morreram. José Armando vai contar a história dos pais de Esmeralda para a mãe, mas Fátima, peste dos infernos, aparece para interrompê-lo. José Armando diz a Fátima que irá se casar com Esmeralda. Ofélio procura por Rodolfo. Fátima pergunta o motivo da pressa. José Armando diz que não vê necessidade de esperar mais. Fátima diz que mal conhecem a moça. José Armando diz que ele a conhece e quer aproveitar a disposição da família nesse momento. Ofélio diz a Rodolfo que tem medo de Dominga recuperar a voz e acusá-lo. Rodolfo diz que é melhor Ofélio sumir dali por um tempo, porque se Dominga se recuperar, pode metê-lo em problemas. Fátima diz a Crisanta que ela deve estar muito contente, pois sempre defendeu a caipira cega e agora o José Armando quer se casar com ela. Crisanta diz que José Armando não precisa pensar mais, pois conhece Esmeralda muito bem, e ele sabe o que quer. Fátima pede que ela calhe a boca. Esmeralda diz a Dominga que acha que se precipitou em aceitar o pedido de casamento de José Armando. Dominga aperta a mão de Esmeralda, dizendo que permite que ela se case com José Armando. Esmeralda diz que seu sonho, se ele se tornar realidade, se tornará a esposa do José Armando e pedirá para ela morar com eles. Dominga diz que não quer e quer continuar ali. Esmeralda diz que não irá abandoná-la e nem deixará ela sozinha. Dominga fica emocionada. Esmeralda diz que esse foi o dia mais importante da sua vida e vai dormir como um anjo e sonhará com o José Armando. Fátima diz a Crisanta que já souberam que ela se transformou na defensora da cega e não entende por que ela insiste tanto em querer essa perdida na família. Branca pede que elas não discutam e diz que Crisanta pensa que a felicidade do seu filho está junto a essa jovem. Branca diz que José Armando se casará assim que resolver o necessário. Fátima segue surtando. Ela diz que quer só ver a cara do Rodolfo quando ele souber desse absurdo. Fátima diz que precisam encontrar uma solução e não podem ficar de braços cruzados. Branca diz que José Armando já é um homem feito e direito e pode tomar as próprias decisões e não podem impor suas vontades. Fátima diz que ele cometerá um erro muito grande. Rodolfo entrega para Branca um e-mail que chegou. Ele diz que terá que ir para a embaladora de Tijuana e haverá uma reunião do conselho. Rodolfo diz que ficará fora por uns dias e amanhã cedo já viajará para a capital. Fátima diz que é uma pena ele ir com essa preocupação, mas precisa saber a decisão que José Armando tomou. Branca diz que José Armando quer se casar com Esmeralda. Rodolfo fica irritado e diz que se José Armando se atrever a isso, irá se arrepender. Rodolfo diz que já se cansou de José Armando. José Armando decide ir à capital amanhã para agilizar os documentos para se casar com Esmeralda. Rodolfo diz a Fátima que se o José Armando gosta da caipira, que vai embora dali. Rodolfo diz a Fátima que esse plano dela deu nisso. José Armando fala por telefone com a enfermeira e pede que ela avise o Álvaro que amanhã estará lá. Rodolfo diz a Fátima que terá que se ausentar nesse momento, quando fará mais falta ali. Fátima diz que tomará conta de tudo ali. Rodolfo diz que por ter escutado ela, aconteceu tudo isso. Ela pede que ele não fale com José Armando agora e espere os ânimos se acalmarem, para depois ele pedir para o José Armando esperar um pouco. Rodolfo diz que se sente perdido nessa situação, pois seu filho está sendo teimoso e teme que ele se case escondido, e jamais permitirá isso. Rodolfo afirma que se o José Armando se casar com essa moça, no mesmo momento estará morto para ele. No dia seguinte, Rodolfo decide ir para a capital sozinho dirigindo. Rodolfo deixa seus assuntos para Dionísio cuidar. Fátima dá bom dia para Branca. Branca diz
que levantou para tomar café com o Rodolfo antes dele viajar. Fátima diz que falou com o Rodolfo ontem e ele disse que se o José Armando cometer a loucura de se casar, considerará o filho morto para ele. Fátima diz a Branca que tem uma última tentativa para separarem o José Armando da Esmeralda. José Armando cumprimenta Branca e Fátima. Branca diz que Rodolfo foi para a capital para resolver uns negócios do trabalho e voltará em poucos dias. José Armando diz que irá hoje para a capital buscar sua certidão de nascimento na casa de lá e o que for necessário para se casar com a Esmeralda. Ele afirma que também levará a Esmeralda à clínica da cidade para fazer uns exames pré-nupciais. José Armando diz que se pudesse casar com Esmeralda amanhã mesmo, é capaz de fazer isso. Esmeralda, capítulo 33. Fátima diz a Branca que isso é inadmissível. Branca diz que José Armando já está totalmente decidido. Fátima pede que Branca dê um jeito e convença o José Armando a esperar que o Rodolfo volte. Fátima diz que a infeliz da Esmeralda não pode conseguir o que quer. Dionísio diz a Adrian que sempre respeitou muito as coisas dele, mas no momento ele está colocando a carroça na frente dos bois, pois ontem o Rodolfo quase descobriu sobre a relação dele com Graziella. Dionísio afirma que é perigoso o patrão mandarem eles embora dali. Adrian pede perdão, mas diz que o que sente é mais forte que seu ser. Dionísio pede que ele seja forte e tome uma decisão. Adrian diz que esse sentimento está o torturando. Dionísio diz que ele sairá desse aperto. José Armando chega à casa de Esmeralda. Ele cumprimenta ela e Dominga e diz que fica feliz em ver Dominga recuperada. José Armando diz a Esmeralda que veio buscá-la para levá-la à clínica da cidade. José Armando diz a Dominga que levará a Esmeralda para fazer os exames pré-nupciais e que quer se casar com ela imediatamente. Ele diz que espera que Dominga autorize. Branca diz a Crisanta que está muito nervosa e avisa que Fátima está decidida a impedir que Esmeralda e José Armando se casem. Crisanta pergunta por que Branca não deixa os mocinhos em paz de uma vez. Branca diz que esse assunto não depende só dela e também se sente angustiada, pois quando Esmeralda se aproxima, sente uma grande ternura e quer vê-la junta de José Armando, mas não pode lutar contra o Rodolfo. Fátima pede que Jacinta vá buscar a Florzinha até ela e que diga que Branca quer que ela faça um serviço. José Armando e Esmeralda vão à cidade. Ela realiza os exames necessários. Em seguida, eles passeiam pelo vilarejo felizes da vida. Fátima pede que Graziella invente para o José Armando que precisa resolver uns assuntos, pois tem certeza que ele não impedirá que ela o acompanhe. Fátima diz que assim que ela estiver com José Armando na capital, ela e Branca jogarão a última carta. Graziella diz que José Armando já lhe contou que ama Esmeralda e que decidiu defender esse amor e por isso não quer entrar no jogo dela para fazê-lo sofrer. Graziella admite que inveja a coragem e força de José Armando que ele tem para fazer tudo isso. Fátima diz que isso é um absurdo e não sabe o que passa na cabeça dessa menina. Crisanta diz que Graziella já aceitou a realidade e devem respeitar a vontade deles. Fátima diz que a única vontade que lhe importa nesse momento é a do Rodolfo e não pretende decepcioná-lo. Esmeralda e José Armando voltam da cidade e vem Florzinha ali. José Armando se despede da amada e diz que vai ir para a capital, mas amanhã virá vê-la. Ele pede que Florzinha cuide bem de Esmeralda. Esmeralda diz a Florzinha que José Armando a levou na clínica da cidade e fizeram os exames pré-nupciais para se casarem. Flor diz que Branca quer vê-la. Branca e Fátima vão à casa de Florzinha. Esmeralda diz a Florzinha que está muito nervosa. Florzinha acha que vem coisa boa por aí. As mulheres entram na casa de Florzinha e cumprimentam Esmeralda. Esmeralda pergunta como Branca se sente. A moça diz que bem. Fátima diz que Branca veio pedir uma coisa. Branca pede que Esmeralda se afaste do José Armando. José Armando chega à capital e vai direto para a mansão da família na cidade do México. Chegando lá,
Ele procura por alguns papéis importantes e encontra sua certidão de nascimento. Branca lamenta, diz a Esmeralda que não queria dar esse passo, mas que na casa estão vivendo uma enorme tragédia. E seu marido disse que se o José Armando continuar com ela, pode esquecer que ele existe. Fátima diz a Esmeralda que ela, sendo órfã, talvez não conheça os pais e nem imagine como são os laços familiares, mas é triste quando são rompidos. Branca diz que José Armando é seu único filho, que Rodolfo sempre teve adoração por ele, mas agora se olham com rancor e brigam o tempo todo. Ela diz que para ela isso é uma enorme dor, pois Rodolfo é violento demais, e se o José Armando desafiá-lo, pode acontecer uma desgraça maior. Fátima diz que os sonhos e ilusões de José Armando fracassarão se ela ficar com ele. José Armando fala com Sebastião por telefone. Diz que veio pegar uns papéis para o seu casamento e que irá se casar em breve com o amor da sua vida. Branca diz a Esmeralda que não queria pedir isso a ela. Fátima diz que Esmeralda não é a mulher ideal para o José Armando e que se ela se casar com ele, se fecharão muitas portas para ele. Branca diz a Esmeralda que, acima de tudo, está sua dor de mãe e sabe que o Rodolfo proibirá ela de vê-lo. Fátima pede que Branca seja forte. Esmeralda pede que Branca não chore e diz que fará o que ela está lhe pedindo. Branca diz que sabe que é egoísmo da sua parte exigir esse sacrifício. Fátima pede que Esmeralda não diga nada ao José Armando, que foi Branca que pediu isso e que faça ele acreditar que foi ela que decidiu isso. Branca diz a Esmeralda que ela é boa demais e ficará agradecida a ela pela vida toda. Esmeralda pede que ela não agradeça. Em seguida, ela chora. Língua presa e culpada de todas as desgraças que têm acontecido ultimamente e no passado, Crisanta reza a Deus, pedindo que lhe dê uma luz e que guie seus passos. Em sua cabana, Esmeralda sofre, pensando no que Branca lhe pediu. A joia preciosa não suporta estar afastada do homem que tanto ama. Firmino fala com Dominga e diz que esteve preocupado com ela, mas fica feliz em vê-la se recuperando, dia após dia. Esmeralda diz que o José Armando disse que a qualquer momento ela poderá falar. Esmeralda confessa a Firmino e Dominga que o José Armando lhe pediu em casamento, mas isso não pode acontecer, pois o amor deles é impossível. Firmino diz a Esmeralda que ela está enganada, pois o valor das pessoas se mede pelo tamanho do coração. E ela tem o coração enorme, maior que o daquela família. Ele afirma que ela é mais valiosa que o próprio José Armando. Adrian se encontra com Graziella e pergunta como ela pode pedir para ele esquecê-la. Ele afirma que é impossível. Graziella pede que ele se esqueça e avisa que não permitirão que o José Armando se case com a Esmeralda. Ele pergunta por que ela se deixa dominar. Graziella diz que não foi criada para ser esposa de um peão. Ele pede que ela se lembre dos beijos que deram, do amor deles. Graziella diz que gostou dele como homem apenas. Adrian diz que se foi assim, ela conseguiu enganá-lo. Ela dá um tapa na cara dele e ele revida com outro tapa. Ele diz que desta vez não dará outro beijo nela, não corresponderá a ela com o beijo. José Armando vai à casa de Esmeralda. Ele a beija e pergunta se ela sentiu saudades. Esmeralda diz que sim, sentiu muitas. José Armando diz que por isso voltou o mais rápido que pôde. Ele diz que em breve unirão suas vidas para sempre. Esmeralda diz a José Armando que isso não poderá acontecer e que essa é a última vez que estão juntos. Ela diz que precisam se separar e que não pode se casar com ele. Ele pergunta o motivo. Esmeralda diz que as coisas têm que ser assim e implora que ele não lhe peça explicações. Esmeralda pede que ele vá embora e que não volte mais. José Armando diz que não se dá amor a alguém até se tornar o centro da sua vida e depois dizer que não dá mais. Esmeralda pede perdão, diz que sabe que a decisão causa sofrimento e que também lhe machuca. Ele pede que ela não lhe diga isso, pois o amor deles é maravilhoso. Esmeralda implora. José Armando diz que algo aconteceu e não entende o motivo dela querer que terminem agora. Esmeralda diz que essa visita lhe fez compreender que não é mulher para ele, pois se sentiria estranha no mundo dele e nem saberia se adaptar, por isso prefere ficar ali. Ele diz que sabe que ela está escondendo algo dele. Esmeralda pede que ele a deixe.
José Armando diz que eles se amam demais e não irá deixá-la. Eles se beijam em seguida. Crisanta fica em choque ao saber que Branca pediu a Esmeralda para abandonar o José Armando. Crisanta pergunta se foi ideia da insensata da Fátima. Branca confirma que sim. Crisanta diz que se soubesse não teria deixado ela ir. Crisanta diz que foi crueldade o que elas fizeram e sua única esperança é que, apesar de todos tentarem separá-los, Esmeralda e José Armando continuem se amando. Branca diz que Esmeralda lhe prometeu que deixará o José Armando. José Armando diz a Esmeralda que não irá deixá-la e revela que irão se casar agora mesmo. Esmeralda diz que prometeu que o deixaria e que sairia da vida dele. Ele pergunta para quem ela prometeu. Ela diz que foi para si mesma, pois destruiria a vida e a carreira dele. Ele pergunta quem a procurou e meteu essa ideia na cabeça dela. Esmeralda diz que é melhor se separarem. Ela pede que ele se vá e que a deixe. José Armando se lembra do que a mãe disse sobre sua relação com Esmeralda. Filho, se você não tomar cuidado e acontecer algo sério entre você e a Esmeralda, você ficará preso a ela para sempre. Esmeralda segue pedindo para ele ir. Ele diz que irá, mas antes pede que ela deixe que ele a ame muito, pois é a despedida deles, e precisam torná-la inesquecível e uni-la às suas lembranças, assim como a viagem que fizeram juntos. Eles se beijam apaixonadamente. Fátima vai ao quarto de Branca e vê que Crisanta está lá. Crisanta sai e deixa a ratazana sozinha com Branca. Fátima pede que Branca dê uma bronca na Crisanta. Branca diz que Crisanta é sua babá e é como uma mãe para ela. Demônia Fátima sonha que Branca demita Crisanta da casa. José Armando diz a Esmeralda que não poderão viver distantes um do outro e que a ama. Ela pede que ele não prolongue mais isso e que deixe ir. José Armando diz que não permitirá que os separem. Fátima faz a cabeça de Branca, dizendo que Graziella está arrasada, mesmo tentando se fingir de forte. Fátima pede que Branca lhe entenda, pois também está desesperada com tudo isso, mas o que foi feito, feito está. Branca diz que está se sentindo muito mal. José Armando chega e cumprimenta a tia e a mãe. Ela pergunta como foi e por que ele voltou rápido. Ele diz que tinha urgência em voltar. José Armando diz que acabou de falar com Esmeralda e ela está maravilhosa e feliz, porque em breve estarão unidos para sempre. As infelizes ficam tristes. No jardim, José Armando pergunta a Crisanta de quem foi a ideia de pressionar a Esmeralda para se separar dele. Crisanta não diz nada, mas pede que ele não permita que os separem. Ele diz que não permitirá. Fátima diz a Branca que Esmeralda é uma safada, mais esperta do que pensavam. Branca diz que José Armando deve ter convencido ela a não terminar. Branca diz a Fátima que precisam deixá-los em paz. Fátima diz que maldita seja a caipira da Esmeralda. José Armando pede que Dionísio consiga com ele a certidão de nascimento da Esmeralda, que o ajude a conseguir. Dionísio diz que se a Dominga não tiver, será impossível conseguir para hoje. Ele revela que quer se casar com a Esmeralda o mais rápido possível. Dionísio o parabeniza. Fátima pede que elas quatro cheguem a um acordo, mas é uma pena que Crisanta deseja que José Armando cometa essa loucura. Graziella diz que se José Armando está decidido a se casar, será impossível desistir. Fátima culpa Graziella do que está acontecendo. Branca elogia Esmeralda, diz que ela é linda e carinhosa. Fátima diz que tem certeza que Esmeralda inventou essa história de casamento para que a impedissem de deixá-lo. Graziella diz a Fátima que a ideia foi dela de trazer a Esmeralda para casa, e o José Armando pensou que a família aceitaria. Fátima diz que não podem ficar tranquilas. Fátima diz a Branca para convencer o José Armando a fazer as coisas direito, porque senão o Rodolfo jamais o perdoará. Branca diz a Crisanta que está passando por desgostos demais. Crisanta pede que ela aceite as coisas como são, pois Deus sabe de tudo o que faz. Branca diz que às vezes acha que Deus está lhe castigando, porque renegou sua filha. Crisanta diz que foi a culpada de tudo. Branca pergunta a Crisanta se foi Dominga que criou Esmeralda. Crisanta confirma e diz que não contou antes, porque não tinha achado importante. Crisanta diz que Esmeralda ficou órfã de pai e mãe quando pequena, e Dominga decidiu criá-la. Cabeça dura
Crisanta decide não revelar a verdade para Branca sobre Esmeralda ser filha dela. Branca diz que se sente arrependida do que fez e acha que causou uma grande dor a Esmeralda por ter pedido para ela se afastar do José Armando. Ela diz que se dependesse dela, as portas da casa se abririam para Esmeralda. Crisanta pede que eles deixem que Esmeralda e José Armando sejam felizes juntos, pois se Deus os uniu, há uma razão. Florzinha pergunta a Esmeralda se o José Armando a procurou. Ela diz que sim, e que o rejeitou, mas ele não quer deixá-la. Flor diz a Esmeralda que isso é o amor dos bons. Florzinha e Esmeralda se abraçam. Flor diz que Esmeralda deveria estar contente pelo amor que José Armando tem por ela. Esmeralda chora e diz que queria que a família do José Armando gostasse dela e lhe aceitasse. Joana vai à casa de Lúcio Malavé e diz que acabou de saber que Esmeralda e José Armando foram fazer uns exames pré-nupciais juntos e acha que eles estão ajeitando as coisas para se casar. Lúcio diz que jamais permitirá isso. José Armando vai até a mãe dar boa noite a ela. Branca dramatiza, dizendo que sofre com o que está acontecendo. Branca recebe uma ligação de Rodolfo. Ela passa o telefone para José Armando. Rodolfo diz que não quer que ele misture as coisas, por ele ter aceitado a visita de Esmeralda na casa. Ele diz que continua proibindo o relacionamento dele com ela e quer que no seu retorno ele coloque um ponto final nessa história com Esmeralda. José Armando se nega e afirma que decidiu se casar com ela e fará isso, mesmo que ele não queira. Rodolfo fica irritado e diz que ele não irá chantageá-lo e desprezará Esmeralda, mesmo que ele se case legalmente com ela. José Armando afirma que Esmeralda é nobre. Rodolfo proíbe que ele continue com esses planos. Adrian toca violão e canta. José Armando se aproxima do rapaz e o ouve cantar. Adrian percebe que ele está com problemas. José Armando diz que está num momento complicado, mas lutará até conseguir o que quer. Esmeralda conta a Dominga que o José Armando quer que se casem o mais rápido possível e está ajeitando tudo. Dominga está feliz por Esmeralda. Esmeralda fica feliz e diz que quer que Dominga seja a mãe que ela nunca teve. Esmeralda afirma que assim que se casar, levará Dominga para morar com ela e José Armando, e ela ajudará eles a cuidarem dos seus filhos. Dominga fica emocionada com as palavras de Esmeralda. Branca pede que José Armando não se precipite e que espere o retorno de Rodolfo para fazer as coisas com o apoio dele. José Armando diz que está decidido e se casará o quanto antes. Ele diz que não é um menino e sabe bem o que quer. Na manhã seguinte, Lúcio Malavé vai à casa de Dominga, mas quando chega, não encontra Esmeralda lá. Ele vê Dominga mexendo em algumas ervas. O canalha pergunta por Esmeralda. Esmeralda e José Armando vão ao registro civil e decidem se casar no mesmo momento. José Armando chama uns desconhecidos para serem suas testemunhas. O juiz diz que fará o casório deles nesse mesmo instante. Esmeralda, capítulo 34. Lúcio exige que Dominga lhe diga onde Esmeralda está, senão acaba com a vida dela agora mesmo. Dominga não consegue se comunicar. Fátima se sente perdida, mas diz a Graziela que encontrará uma maneira para que o casamento de Esmeralda e José Armando não aconteça. A interesseira jura que irá separá-los. José Armando e Esmeralda assinam os papéis e se tornam marido e mulher, e estão oficialmente casados pelo cartório civil. Firmino chega à casa de Dominga e encontra a senhora muito preocupada. Ele pergunta o que aconteceu. Dominga consegue fazer com que ele entenda que Lúcio veio procurar Esmeralda e que ela está com José Armando, pois foram se casar. Esmeralda e José Armando ficam legalmente unidos e ela se torna a senhora Penha Real. José Armando diz que ninguém mais vai separá-los e a beija. Lúcio Malavé procura informações na clínica da cidade e pergunta à enfermeira quais exames Esmeralda e José Armando fizeram. As testemunhas parabenizam Esmeralda e José Armando pelo casamento. Os dois se abraçam felizes. Lúcio Malavé vai embora da clínica super irritado após saber a verdade. Esmeralda e José Armando saem do cartório civil muito felizes. Eles se beijam deliciosamente e ele a carrega em seus braços, a chamando de sua. Lúcio, obcecado por Esmeralda como sempre, sai em direção ao cartório civil.
Firmino diz a Dominga que agora, mais do que nunca, é importante para a Esmeralda saber de toda a verdade. Firmino se despede e agradece a Dominga pelo café. Melésio chega. Firmino pede que o bobalhão faça companhia para Dominga. Melésio examina Dominga e faz carinho nela. Graziella anda perto do lago e Adrian a vê. Ele vai até a moça, mas ela o ignora e segue andando. Ela pergunta por que ele está lhe seguindo e por que não a deixa em paz. Adrian sofre de amor por ela. Graziella tenta fazer com que ele entenda que ela não pode ser feliz com ele e que está tentando esquecê-lo. Ele chora muito e se afasta da amada. José Armando e Esmeralda estão voltando da cidade. Eles param em um local. Ele diz que pararam na estrada para comerem alguma coisa. Esmeralda e ele dizem o quanto se amam. José Armando diz que a partir de hoje, todos os sonhos dela vão virar realidade. Lúcio Malaver busca informações por Esmeralda na Casa Grande e quer falar com Rodolfo. Adrian avisa que Rodolfo viajou para a capital. Após o almoço, José Armando decide levar Esmeralda a um lugar onde possam ficar juntos. Ele avisa que levará ela para fazerem amor no lugar que se conheceram. Esmeralda aceita e pede que ele a leve para a cachoeira. Lúcio segue procurando por Esmeralda, mas não a encontra em lugar nenhum, nem sequer na gruta da cascata onde fica a cachoeira que ela tanto ia. Fátima se estressa, pois até agora José Armando não chegou em casa. Crisanta ouve calada os surtos da cachorra. Fátima suspeita que José Armando está com Esmeralda. Fátima diz que Branca deveria enfrentar o José Armando e colocá-lo em seu devido lugar. Crisanta diz que está muito preocupada com Branca, pois ela está muito mal e uma hora é capaz de infartar. Fátima diz que colocará seu plano em prática. Ela diz que precisa trazer a cega para casa logo. Lúcio volta à cabana de Dominga muito irritado e parte para cima da senhora, a chamando de maldita bruxa. Ele diz que Esmeralda se casou com o médico e amaldiçoou a velha. Lúcio pede que Dominga peça ao José Armando para procurá-lo assim que ele voltar com Esmeralda. Melésio diz que Dominga já entendeu e diz que ela não consegue falar. Lúcio deixa Dominga avisada e sai. José Armando e Esmeralda já estão na cachoeira, sozinhos, ouvindo o som dos pássaros, da brisa do ar e da água do rio. Ele começa a acariciá-la e beijá-la. Ele pede que ela não fique com medo, pois não fará mal a ela. Eles começam a se beijar e se amar profundamente. José Armando diz que ontem ela queria terminar com ele, mas agora estão no lugar onde se conheceram, no lugar que é testemunha do amor de ambos. Esmeralda diz que não há presente maior do que o carinho dele. Ela diz que se conforma com o amor dele e isso é tudo que precisa na vida, mas afirma que gostaria de ter se casado na igreja. Ele diz que em breve se casarão pela igreja. José Armando coloca uma coroa de flores na cabeça da amada. Em seguida, eles se levantam. Na capela da fazenda, Branca reza para que os problemas acabem. Fátima diz a Branca que a única alternativa que as resta é pedir ao José Armando que Esmeralda venha para casa, para morar com eles. Fátima faz Branca pensar que seu plano é ajudar Esmeralda para que o Rodolfo a aceite como novo membro da família. Mas na realidade, Fátima pretende fazer com que o Rodolfo chegue de viagem irritado e que faça algo com Esmeralda. Lúcio se isola no escritório de sua casa e decide se embebedar. O velho nojento começa a chorar por ter perdido Esmeralda para outro homem. José Armando diz a Esmeralda que ela está pálida e trêmula como uma noiva. Ela diz que é isso dele. Ele afirma que agora ela é sua esposa. Eles seguem dando carinho um ao outro. Em seguida se deitam e voltam a fazer amor. Dominga e Melésio seguem à espera de Esmeralda e José Armando. Melésio fica com sono e decide ir para o seu barraco. Dominga pede que ele vá. Ele decide esperar Esmeralda. José Armando retorna com Esmeralda, felizes da vida. José Armando diz que Esmeralda já é sua esposa. Dominga fica muito feliz. Já Melésio fica em choque. José Armando diz a Dominga que talvez já viaje amanhã mesmo para a capital e procurará um apartamento. Ele afirma que ela também morará com ele e Esmeralda e que não vão deixá-la.
Milésio se entristece. Esmeralda o acalma, dizendo que gosta muito dele e que não irá esquecê-lo. Rodolfo conversa com Branca. Branca diz que já está melhor e que Crisanta não lhe deixa nunca. Ele pergunta por José Armando. Branca diz que o José Armando saiu cedo e ainda não voltou. Rodolfo diz que ele é um irresponsável. Rodolfo fala que viajará para San Diego, pois tem uma reunião importante lá, mas depois retornará para a fazenda, assim que possível. Esmeralda e José Armando namoram. Em seguida, ele volta para casa. Fátima diz que imagina que ele esteve o dia todo com a noiva. José Armando diz que sim, e que foi um dia maravilhoso. José Armando fala que viajará para a capital amanhã mesmo. Fátima pergunta o motivo. Ele pede que ela não seja tão curiosa. Fátima leva José Armando a ter um quarto arrumado. Ela diz que mandou arrumarem para a noiva dele ficar ali. José Armando fica surpreso. Já pela noite, Esmeralda fala para Dominga o quanto está feliz. Ela diz que se Deus a levasse nesse momento, morreria feliz. Ela diz que conheceu o amor e foi amada por um homem maravilhoso. José Armando pergunta à tia se seu pai sabe disso. Fátima diz que não, mas que está disposta a convencê-lo de aceitar a estadia de Esmeralda na casa. José Armando diz que vai pedir para prepararem mais um quarto, pois trará Dominga também. Esmeralda diz a Dominga que José Armando e ela não querem que saibam do seu casamento, até ficar tudo pronto para se casarem pela igreja. Esmeralda fala que convidará todas as pessoas que ama para seu casamento. Fátima diz a José Armando que isso é um exagero e Rodolfo não aceitará Dominga ali. José Armando diz que seu pai tem uma gratidão profunda por Dominga, por ela ter lhe trazido ao mundo. Crisanta concorda. Ele diz que amanhã mesmo falará com Esmeralda. Fátima pergunta se Crisanta também fica feliz com essa mulher vindo morar com eles. Crisanta comenta que prefere não opinar. Esmeralda diz a Dominga que mesmo que Lúcio não aprove seu casamento com José Armando, sabe que no fim ele irá entender. Lúcio segue bebendo. Joana vai até ele e pergunta por que ele se atormenta tanto assim. Ela fala que se sente mal e está apaixonada pelo impossível, mas é difícil vê-lo se consumindo pela tristeza e depressão. No dia seguinte, Florzinha visita a Esmeralda e leva uns pãezinhos quentes e frescos para o café da manhã. Flor vê que Dominga já está voltando a falar. Esmeralda revela a Florzinha que já se casou com José Armando, mas foi escondido de todos. Florzinha fica muito feliz e a parabeniza, dizendo que ela será uma senhora fina muito feliz. José Armando cumprimenta Dionísio e avisa que já se casou com Esmeralda ontem no cartório civil. Dionísio fica surpreso. Dionísio o cumprimenta e o parabeniza. José Armando pede que ele não conte isso a ninguém, pois todos saberão desse casamento no momento certo. Fátima, Branca e Graziella tomam café da manhã. Fátima diz que o José Armando também quer trazer para casa a bruxa que criou a Esmeralda. Fátima se irrita, pois a casa ficará cheia de pobretonas. José Armando chega à mesa e eles mudam de assunto. José Armando diz que vai comer uma fruta e tomar um suco, porque irá ver Esmeralda. José Armando sugere de Graziella retomar os passeios a cavalo, pois pode pedir ao Adrian. Fátima não aceita e diz que prefere que Graziella não se meta nessas coisas e nem se relacione com esse peão. Adrian passeia a cavalo e observa o jardim. Branca pergunta ao filho quando Esmeralda virá para a casa grande. Ele diz que não sabe ainda e que está pensando em ir para a capital e deixá-la ali na casa, no tempo que estiver fora. Branca diz que aceita Esmeralda ali, pois percebeu que o namoro dele com ela é muito sério. Esmeralda conta a Firmino que está muito feliz, agora que está casada com José Armando, mas sofre pela família dele não gostar dela. Ela diz que Rodolfo se opõe terminantemente ao casamento dela com José Armando e teme que aconteça o pior assim que ele descobrir. José Armando chega e cumprimenta a amada. Esmeralda apresenta Firmino para José Armando e diz que ele cuida do cemitério. Firmino diz que Esmeralda sempre fala dele. Graziella vai para o seu quarto deitar. Adrian cavalga e a vê de longe. Ela o olha pela janela e sorri. José Armando fica feliz.
por Dominga estar melhorando a cada dia que passa. Esmeralda diz a José Armando que Firmino já sabe que se casaram. José pede que Firmino guarde o segredo, pois antes de contar para sua família, precisa resolver algumas coisas. Fátima comenta com Graziella que está intrigada com a atitude de José Armando, pois ele estava feliz demais e suspeita que ocorreu algo. Graziella ressalta que pelo menos há alguém feliz na casa. Fátima diz que espera que consiga convencer Esmeralda a vir para casa, pois tem certeza que a cega se arrependerá de ter cruzado o caminho deles e de José Armando. José Armando propõe a Esmeralda que ela e Dominga morem na casa grande, enquanto ele estiver na capital. Esmeralda diz que prefere ficar na sua cabana, pois é tímida e não sente tanta confiança. Ele diz que está dando a ela a oportunidade de criar essa confiança. Ele diz que ela não está sozinha e insiste para ela ir para a fazenda.